40 domingos de montanhas, firme e forte. Mais uma vez começando aí com a maravilha de Deus, a beleza de Deus, as naturezas, as coisas que Deus proporciona na nossa vida, a paz, a alegria, o contentamento de poder estar cada dia melhor, o contentamento de ter cada dia paz, contentamento, felicidade. Pô, é isso. Intimidade com Deus. O que é ter intimidade com Deus? Pô, eu posso dizer para vocês um pouquinho da minha própria vida. Como que eu comecei a ter intimidade com Deus? Como que eu comecei a perceber que Deus começou a fazer parte da minha vida? Qual o sentido? Qual o aspecto? Qual o objetivo disso tudo? Bom, é um testemunho, apesar de ser um pouco triste, né? Mas, infelizmente, é a verdade. Precisa ser dita. A verdade precisa ser expandida para que as pessoas saibam como lidar com tudo isso. Gente, eu nem sempre fui assim igual eu sou hoje. Um cara bom. Um cara que está buscando Deus livre, tá? Eu não gosto de igreja, ou melhor, eu não vivo igreja. Não tenho nada contra as igrejas. Tem que ter mesmo para poder evangelizar esse povo. Eu só sou um pouco mais crítico e eu vou um pouquinho além. Exemplo, eu não preciso de ler a Bíblia para saber que Deus está comigo. Eu não preciso ficar folheando a Bíblia para poder conversar direto com Deus. Ou, quer dizer, para me ter uma imaginação de quem é Deus. A Bíblia é isso, para ter uma imaginação de quem é Deus. E eu posso vos dizer o contrário, porque intimidade com Deus, quando você se entrega o coração totalmente para Ele, Ele mesmo te molda, Ele mesmo te conserta, Ele mesmo te faz você ser um novo vaso, um vaso novo, ser um novo homem. É isso que Deus faz. Eu fui na igreja, já participei de igrejas, é claro, é óbvio, tenho conhecimento de um pouquinho das coisas da Bíblia. Porém, o que eu tive de conhecimento, eu guardei no meu coração e agora estou colocando em prática aquilo que eu li. Por que estou colocando em prática? Porque a prática me faz se fortalecer. A prática me faz acreditar que realmente todo aquele círculo que está dentro ou conectado dentro da Bíblia faz parte desse mundo que a gente vive. Então é interessante que a gente procure essa intimidade com Deus. Vou te falar para você por quê. Eu era ruim. Eu tive uma crise de ciúmes muito forte. E essa crise me adoeceu. A minha esposa sofreu na minha mão, penou. A minha esposa, enfim, de um homem, de um príncipe que ela havia visto, ela pior do que um dragão. O tempo me fez ser pior do que um dragão. O que os meus olhos viram me destruiu. E eu achei que eu ia dar conta de continuar. Eu achei que eu ia dar conta, que eu ia... Enfim, não consegui. Aquilo foi me adoecendo, foi me apodrecendo. E eu fui ficando cada dia mais psicopata, mais um cara mais louco, pronto para qualquer tipo de situação. Pronto para tudo. De menos pronto para Deus. E minha esposa falava comigo: amor, vai orar. Desculpe as minhas palavras, mas eu preciso dar o testemunho. A minha esposa falava: amor, vai orar. Orar o capeta, mulher. Demônio, filha da puta. Vai orar o cacete. Deus e demônio pra mim é a mesma bosta. Merda. Eu não preciso desses caras não, preciso desse povo não. Nenhum dos dois nunca fez nada de bom pra mim. Nenhum dos dois presta. Essas eram as minhas palavras contra Deus e contra o demônio. Quer dizer, nenhum dos dois para mim significava nada. Eu não tinha amor por nada. Eu não sentia prazer por nada. Eu só tinha raiva. Só raiva. Eu tinha ódio. Eu tinha nojo de algumas coisas e determinação para fazer outras com toda a minha raiva. Com raiva. Porque eu resolvia tudo na base da raiva. Não tinha sabedoria.
essa intimidade, quando Deus começou a entrar na minha vida, que eu falei, pai, se eu não sirvo para ser um bom marido, um bom pai, um bom amigo, um bom trabalhador, então tira a minha vida, Senhor. Não dá para mim viver aqui neste mundo assim, desse jeito. Eu não consigo mais, não dá, tem alguma coisa errada. Tira a minha vida. Se eu estralar o dedo aí agora, eu vou adormecer aqui. Minha esposa havia ido embora, porque eu havia batido nela. E aí ela vai entrar aqui dentro de casa, vai me encontrar morto. E ela vai me enterrar e pronto, acabou. Ela não vai sofrer mais. Ela não vai precisar de sofrer mais. E assim era o meu pensamento. Ou então me mostra o que está oculto. Eu preciso saber o que está oculto. O que está acontecendo? Não tem lógica de eu viver desse jeito. Não quero mais viver desse jeito. Isso eu estava dentro do meu quarto, sozinho. A minha casa estava toda quebrada, porque eu havia quebrado tudo, porque eu estava vendo letras. E eu, ao ver essas letras, eu comecei a maquinar na minha mente que a minha esposa estava escrevendo poesias de amor e apagava essas poesias. Para vocês terem ideia da situação que me encontrei. Eu via letras nas paredes, eu via letras nos móveis. Por isso era o motivo de eu quebrar tudo, porque eu imaginava que essas letras era minha esposa escrevendo cartinhas de amor, ou escrevia as coisas de amor para outro homem. E aquilo me enfureceu de tal forma a ponto de eu agredi-la e batê-la. Então quer dizer, eu não estava conseguindo ver mais um palmo à frente do meu nariz. Eu não conseguia ver, eu não conseguia perceber mais nada, só tempestade, só escuridão. E em minhas bocas não saía as melhores palavras, que deu para vocês entender um pedacinho do que eu falei lá atrás. Era daquilo ali para pior, 1000 vezes pior, tá? Coloca 1000 vezes de novo pior. Era uma tempestade de desgraças que parecia que não teria fim nunca mais. Mas algo havia acontecido. Eu coloquei uma música esqueci o nome, de Paulo e Samuel, um negocinho parecido assim, que é a música de Jesus Cristo, que eles cantam mais tipo sertanejo. Eu escutei uma música e aquela música tocou demais, mexeu demais comigo. E naquele exato momento eu falei com Deus, pai, se você trazer a minha família de volta, eu vou mudar. Eu vou mudar. E aí naquele mesmo dia eu liguei para minha esposa, ela virou para mim e disse, amor, eu tô voltando. Vou voltar para casa hoje. Eu já fiquei feliz, volta mesmo e tal, que a gente precisa conversar, parará pororô, que é trem todo. Mas quando ela voltou, eu mudei. Eu a mantive em cárcere privado. Porque eu queria que ela me recebesse de braços abertos. Eu queria que ela me abraçasse, que ela me amasse. Eu queria que ela me perdoasse mesmo, de verdade. Mas não, ela não perdoou. Ela ficou ali firme e forte. Ela voltou para casa porque era preciso ela voltar. Ela não podia ficar na casa dos outros. Porque ela tinha a casa, a gente morava de aluguel e tudo. E a gente estava construindo a casinha nova para nós. E aquela confusão, aquele balaio de gato que não acabava nunca. Então quer dizer, ela voltou, eu tinha pedido Deus colocou ela dentro da minha casa e com uma fração de milésimos de segundo eu esqueci o que eu havia falado diretamente com Deus, que eu ia mudar se Deus colocasse ela dentro da minha casa. Aí eu não mudei. Aí vocês conseguem perceber a intimidade com Deus, porque isso tudo eu falei com Deus pessoalmente, eu fui direto no Pai. Eu não procurei intermediários, eu não fui para a igreja, eu não fiquei lendo a Bíblia, eu nada. Eu fui direto nele, eu resolvi direto com ele. É o Senhor, já que você existe, então o Senhor vai ter que me provar que você existe. Ou então eu tenho que provar para você que eu estou bom, que eu estou melhorando. E assim então começou a minha carreira, a minha intimidade com Deus. Assim começou a minha vida com Deus. Então quer dizer, a minha esposa ainda foi mantida em cárcere privado. Eu andava com faca dentro de casa, eu andava armado, eu ameaçava ela o tempo todo. Eu tirava a paz e a felicidade. Se ela sorrisse, eu acabava com o sorriso dela. Se ela chorasse, eu secava com tapas. Então quer dizer,
era um inferno. Aí, com tudo isso, ela conseguiu chamar a família dela, chegou uns 5 caras lá na porta de casa. Não que eu não daria conta de resolver o meu problema, com certeza eu faria, porque eu tinha capacidade para isso, talvez ainda tenho, mas não, eu fugi, saí fora do flagrante, fui embora, mas eu subi numa árvore bem em frente à minha casa, eles nem viram eu subindo, eu subi e fiquei de lá. De lá eu escutava tudo que eles estavam falando, que eles estavam planejando, deu para escutar tudo. E aí a minha mente se enfureceu. Falei assim, ah é? Se é que vocês querem fazer isso contra mim, vamos ver então se vocês são homens. Vamos ver amanhã. Hoje não, porque aí a polícia já tinha chegado lá e tal. Eu falei assim, não, eu vou fugir porque eu não quero ir preso. E assim eu fugi, saí fora do flagrante. Mas como já havia corrido, eu ter batido nela uma semana antes, eu também não iria preso também por causa disso. Mas pode ser que pela aventura lá na hora, eu poderia ser sim preso e assim eu poderia também acontecer várias coisas comigo. Possessivamente, é claro, daquele ato que eu cometi. Mas olha só para você ver que Deus não deixou nada de ruim acontecer comigo. Ele ainda me protegeu o tempo todo. Ele me livrou das situações que poderia ser ocorrida para mim. Por quê? Porque havia um propósito. Deus sabia que eu ia mudar. Mas eu não sabia que eu mesmo iria mudar. Esse que era o problema. Eu não acreditava que eu teria competência e condições de mudar. Aí eu comecei a entender, ou melhor, eu comecei a ver que o erro não era a minha esposa, o erro era eu que estava errado, eu que estava fazendo tudo errado. Eu não podia ver as coisas que ela fez contra mim, eu tinha que ter visto a beleza e não as trevas, e ter multiplicado a beleza e não as trevas. Eu tinha que ter sido um vaso novo, eu tinha que ter feito tudo novo. Aí um dia subi eu para a montanha já melhorado, né? Já havia reconquistado a minha família já, pouquinho, já havia reconquistado já um pouco, a gente já estava morando já na casinha nova que a gente estava construindo e a gente mudou para lá, saiu do aluguel, já foi para casa própria e aí já começou a ser mais feliz, a gente já ficou mais edificado. A nossa casa, a nossa igreja, o nosso templo, esse templo de Deus começou a ficar mais santificado e eu comecei a buscar mais, eu buscava mais, eu fiz jejum, eu fiz penitências, eu fiz sacrifícios, eu não parei e não vou parar e não posso parar, tá? A intimidade com Deus. Aí eu simplesmente saí rumo afora e fui conversar com Deus na montanha. Falei que eu ia ler a Bíblia toda, cheguei lá em cima, não li a Bíblia, mas no outro dia eu dormi lá. Quando foi de madrugada eu vi uma estrela, quase o tamanho de uma lua. Linda, linda, linda essa estrela. Eu caí no chão, fiz altas juras, falando que eu ia ser o instrumento de Deus, que eu ia servir Deus em todos os propósitos dele. Tudo que ele quisesse que eu fizesse, eu faria, para lá pororô. Quando foi de manhã cedo eu peguei a Bíblia para poder fazer aquele negócio que a gente abre a Bíblia, a gente coloca ela em pé assim, ela abre, onde é que cair você lê aquela parábola, aquele pedacinho de texto ali, pronto, acabou. Era assim que eu li a Bíblia. E eu fui renovar isso de novo, fui fazer isso de novo. Coloquei a Bíblia em pé, ela caiu fechada. Então, quer dizer, continua lendo a Bíblia do começo ao fim, porque eu havia falado que eu ia ler a Bíblia toda. Pela segunda vez, peguei a Bíblia, coloquei ela em pé, ela caiu fechada no final da Bíblia. Como se diz? Rapaz, continua lendo a Bíblia do começo ao fim. Para mim está de bom tamanho. Supondo que essas são as palavras de Deus, ok? Mas eu, um cara ignorante, peguei a Bíblia, sacudi. Não, eu preciso de uma resposta agora, eu quero uma resposta agora. Soltei, abriu. A Bíblia abriu. Ao ela abrir, estava escrito: hipócrita, vá, reconcilie-se com quem você mais magoou e depois você volta para fazer aliança comigo. Precisa de eu falar mais alguma coisa? Então eu já sabia que de qualquer forma eu teria que reconquistar aquelas pessoas que eu mais magoei na minha vida. Então esse era o meu propósito com Deus. Eu tinha que fazer o amor fluir dentro do coração da minha esposa, dentro do coração das pessoas que eu havia magoado, que eu havia batido, dentro dos corações das pessoas que eu havia ferido, enfim, de todas as pessoas. E aquelas pessoas que eu não lembrava mais, que eu havia magoado, num simples momento da minha vida,
ao receber o Espírito Santo, eu pedi a Deus que acalmasse os corações daquelas pessoas que ainda me enxergavam como um homem bom, mau, mas que eles me vissem como um anjo hoje, como uma boa pessoa hoje, como um bom exemplo hoje. Eu pedi para que Deus fosse e confortasse os corações daquelas pessoas que eu não lembrava mais, que eu havia magoado, que eu havia ferido. Com certeza, Deus sondou aqueles corações, ok? Felicidade eterna, que Deus abençoe a nossa vida, nos ilumine, nos engrandeça. E já vai para 21 anos de casado com a mesma princesa. Felicidade eterna. Com Deus!